Olá, meus amigos. Eu recentemente fiz um post falando que eu ia responder os comentários de vocês num vídeo. Então esse é o vídeo para responder seus comentários e eu tenho uma novidade para anunciar para vocês. A partir de agora, semanalmente, vou responder seus comentários em um vídeo. São os comentários do vídeo de sexta-feira. Eu vou escolher os 10 melhores comentários para responder num vídeo. Então fique à vontade para comentar. E quem estiver comentando muitas vezes, é claro que também vou dar preferência para esses comentários. Então fiquem à vontade, pode começar a comentar. Então vídeo de sexta-feira, os 10 melhores comentários. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever, curte o vídeo e, gente, toda semana eu estou liberando episódios gratuitos do meu curso Intestino Saudável para vocês verem a importância do intestino na saúde geral. Esse curso é riquíssimo, então se inscreva no canal e compartilha também. Então vamos lá, vamos para o primeiro comentário do post que eu fiz semana passada. Fiz cirurgia, retirou uma fístula, fui ao banheiro e senti que rasgou tudo. O médico passou sulfadiazina e falou que vai cicatrizar de dentro para fora. É isso mesmo? Tem alguma coisa diferente a fazer? Gente, cirurgia no ânus, a gente já conta com a passagem das fezes. É claro que a gente quer que as fezes saiam o mais macio possível, sem machucar ali a região. Mas eventualmente pode acontecer de machucar sim. O que se deve fazer nessa situação? A mesma coisa. Controlar o intestino, deixar as fezes mais pastosas para não ficar machucando aquela região. Só isso e esperar, tá bom? Pode-se passar algumas pomadas que podem ajudar, siga as orientações do seu médico, mas lembrando, aquela região é uma região contaminada, a gente já conta com isso e desde que as fezes comecem a não machucar, a tendência é cicatrizar. Agora, se acontecer alguma coisa que não era esperado, lembra de comunicar seu médico, tá bom? Fezes com uns pontinhos pretos, parecendo areia, o que pode ser? Gente, eu tenho toda uma sequência de vídeos aqui no canal sobre a coloração das fezes, o que pode mudar a cor das fezes. Fezes escuras, pontinhos pretos, isso podem ser várias coisas, né? Mas uma delas pode ser sangue, então tem que realmente procurar atendimento e avaliar. Se é uma coisa recorrente, o ideal é até fazer algum exame para verificar se está tudo bem com o intestino. Então pode ser feito ou exames de fezes ou até exame de colonoscopia, dependendo da situação. Não dá para saber exatamente o que é nesse caso, eu teria que avaliar, mas realmente precisa de uma avaliação. Jejum intermitente pode melhorar fístulas, já operei 2 vezes. Gente, o jejum intermitente é uma possibilidade de dieta que algumas pessoas seguem, que pode ter vários benefícios para a saúde, então pode ser um regime saudável, mas deve ser feito com acompanhamento. Isso vai fazer uma fístula cicatrizar? Na verdade, gente, não. A fístula não tem tendência a cicatrizar sozinha. A fístula tem um epitélio que impede ela de cicatrizar, de colar nela mesma. Tem até um vídeo aqui falando por que as fístulas não cicatrizam sozinhas e precisam de uma nova cirurgia. Agora, no caso de uma cirurgia, uma fístula que já recidivou, a gente tem que fazer de tudo para preparar para uma nova cirurgia, para a pessoa estar o mais bem nutrida possível. Então, o jejum intermitente pode não ser a melhor dieta para uma pessoa que vai fazer uma nova cirurgia. Agora, se o objetivo é melhorar o funcionamento intestinal e com isso não machucar a região, aí depende e deve ser avaliado caso a caso. Após 1 ano de uma cirurgia de hemorroidectomia, ainda sinto dor, ficaram uns plicomas ali na região. Primeiro, vamos entender o que é plicoma. Plicoma é uma preguinha de pele que pode formar após uma cirurgia, após uma trombose hemorroidária, pode formar também no caso de fissuras. Agora, gente, depois de 1 ano de uma cirurgia de hemorroida, não é esperado que a pessoa tenha sintomas mais. Se ela está tendo sintoma de dor, dor ao assentar, dor ao evacuar, provavelmente não teve uma cicatrização total adequada. Pode estar passando por um quadro de fissura pós-operatória. Nessa situação, gente, precisa de uma nova avaliação, ver se é isso mesmo, fazer um tratamento adequado. E em alguns casos, pode ser que o ânus fique um pouco mais estreito e impede a passagem das fezes. E aí, quando as fezes passam, machucam a região, gerando fissura e podendo gerar plicomas também. Então, apesar de fissura ser o denominador comum aí, tanto numa fissura pós-operatória ou numa estenose do ânus, o tratamento é diferente. Estenose é quando o ânus está muito estreito, então a gente precisa aumentar a passagem ali, normalmente levando uma pele nova no local. Uma fissura pós-operatória comum, em geral, ela cicatriza bem com o tratamento adequado, que pode envolver fisioterapia, uso de pomadas, laser de baixa potência, botox, várias coisas que podem ajudar isso aí a cicatrizar. O que causa ponta das fezes dura e o restante pastosa? Gente, a ponta das fezes é a última parte da última evacuação, que ficou lá no reto. Quando a gente vai ao banheiro, a gente não esvazia totalmente o intestino. Nosso intestino está continuamente gerando fezes. Uma parte dessas fezes vai sair na evacuação, mas fica alguma coisa para trás, sempre fica. O nosso intestino sempre tem fezes. E até por isso que no exame de colonoscopia a gente precisa fazer um preparo,
mesmo em quem tem diarreia. Por quê? Tem fezes lá dentro. Então, quando a gente vai ao banheiro, sai uma grande quantidade das fezes e fica um pouco para trás. Esse pouco para trás vai continuar perdendo líquido. Por quê? O nosso organismo está continuamente absorvendo líquido do intestino. Então, aquele restante que ficou para trás vai ter mais tempo dentro do intestino até a próxima evacuação. E isso gera o ressecamento da ponta das fezes. O que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Gente, primeira coisa, um bom ritmo intestinal. Quanto melhor o nosso intestino funciona, menos chance de endurecimento. E uma coisa muito importante, gente, ingerir bastante água. Eu lembro de um professor que falava que o nosso organismo está absorvendo água do intestino. Se a gente não toma água, ele vai absorver ainda mais. Ele vai absorver água de onde? Das fezes. Você prefere tomar uma água limpinha ou reciclar a água das fezes? É melhor ficar tomando água? Então, gente, a gente tem que tomar muita água para evitar que absorva muita água das fezes, causando ressecamento. Isso não quer dizer que somente a água pode resolver seu problema. Dependendo, se for uma constipação mais intensa, só a água não vai ser suficiente, tem que fazer outros cuidados e até procurar atendimento. Algumas perguntas são muito específicas. Estou constipada, parei remédio para depressão, como melhorar, remédio para ansiedade. Gente, muitos desses medicamentos causam de fato constipação, mas eu não recomendo parar uma medicação por conta própria para melhorar o intestino, tá bom? Então, se tem que tomar medicação, nós vamos lidar com isso. Algumas pessoas têm constipação muito intensa e a gente pode precisar mudar hábitos de vida ou até entrar com alguns laxantes que são seguros para usar inclusive no longo prazo. Algumas perguntas aqui são muito complexas que merecem até um vídeo específico, falando então de uma reconstrução do intestino após uma cirurgia de retocolite ulcerativa. Gente, eu tenho um vídeo muito explicativo que eu demonstro o que é retirado na cirurgia da retocolite ulcerativa, que é a retirada de todo o intestino grosso, inclusive o reto, e é feita uma reconstituição ali a partir do intestino delgado, gerando o que a gente chama de bolsa ileal, que não tem nada a ver com aquela bolsinha de colostomia. É uma bolsa que fica lá dentro da pelve e que vai armazenar as fezes para a pessoa ter mais qualidade de vida. Depois eu vou fazer um novo vídeo sobre isso, mas vale a pena demais assistir esse vídeo sobre retocolite ulcerativa, como que é a cirurgia e o que esperar. Doutor, poderia gravar um vídeo sobre enema opaco? Claro, posso sim. Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Vamos entender o que é o enema opaco. Enema opaco é um exame para a gente estudar a anatomia do intestino por dentro. Mas qual é a diferença disso para uma colonoscopia? A colonoscopia, a gente entra com uma câmera dentro do intestino e vai ver todo o intestino por dentro. O enema opaco era um exame já mais antigo, que inclusive em muitas indicações foi substituído pela colonoscopia, que a gente vai ver diretamente o intestino. Como que é o enema opaco então? Vai se injetar um contraste dentro do intestino e vai bater radiografias, e com isso a gente estuda a anatomia, porque o contraste enche o intestino e a gente bate as radiografias e a gente estuda a anatomia. Hoje em dia a gente tem também o exame de colonoscopia virtual, que também praticamente substituiu o enema opaco. Mas o enema opaco ainda tem algumas indicações sim. Por quê? Como a gente injeta contraste dentro do intestino, a gente pode estudar, por exemplo, fístulas, que a gente vai ver por onde é o vazamento desse contraste, para onde ele vai. Então, numa fístula retovaginal pode ser muito útil para entender qual é o trajeto dela. Às vezes, fístulas de intestino para outra região do intestino, o enema opaco vai ser muito bom. Então, ele permite estudar a anatomia e permite estudar também as fístulas de intestino. Como eu falei, esse exame foi muitas vezes substituído por outros, porque outros exames permitem um estudo detalhado do intestino, mas tem indicações que a gente vai fazer, de fato, o enema opaco. É um exame, em geral, muito tranquilo, injeta o contraste, faz as radiografias, depois elimina o contraste. Banana e goiaba realmente não fazem bem. Gente, banana e goiaba são ótimos alimentos. É claro que a gente tem que estudar, né, o perfil nutricional de cada paciente para saber o que é melhor aquele paciente comer, mas normalmente pode comer banana, pode comer goiaba. Quais são as restrições? Normalmente uma pessoa que tem o intestino muito preso já deve ter associado isso aí, que a goiaba tem uma tendência a prender ainda mais o intestino. Banana, gente, vocês vão ver que é muito controverso. Tem gente que vai falar que prende, tem gente que vai falar que solta. Eu recomendo fazer o teste em você mesmo. Se você notar que prende seu intestino e você tem constipação, realmente não deveria comer. Fiz cirurgia de fístula, tem 3 meses e ainda sinto dor local. Isso é normal? Pode ser normal ou não. Quando a gente opera fístula, a gente vai passar por planos musculares ali e que vão precisar cicatrizar. Tem várias técnicas, gente. Tem cirurgia aberta, tem cirurgia fechada, e depende de qual técnica a gente está utilizando para saber como vai ser a recuperação. 3 meses é relativamente pouco tempo para passar totalmente a dor. Pode ser que a pessoa persista com uma sensibilidade local, um dolorimento. Não quer dizer que tenha nada errado. É claro que na maioria das vezes a recuperação é mais rápida, com
com 1 mês normalmente já tem um dolorimento leve, 2 meses normalmente já não sente nada, mas não significa que com 3 meses um dolorimento local tenha algo errado, mas é preciso acompanhar. Retorne no seu médico, o médico tem que acompanhar até cicatrizar. Tem uma ileostomia, foi feita uma junta médica e consideraram que o risco é muito alto de fazer uma reconstrução intestinal. Isso pode acontecer? Pode sim. As reconstruções intestinais podem ter vários problemas ali de complicações durante a recuperação. Entre elas, a gente pode ter uma não cicatrização de uma anastomose. Por quê? Na hora que a gente faz uma emenda intestinal, pode ter um vazamento. Normalmente, esse risco a gente consegue controlar nutrindo bem a pessoa. Mas tem reconstruções, às vezes, que tem que mexer muito lá na pelve, às vezes tem muita fibrose, foi retirado muito intestino, às vezes é uma região que já foi operada mais de uma vez. Então nós temos que avaliar o que levou à criação da ileostomia, se esse problema já foi resolvido, se é possível resolver antes de pensar numa reconstrução. E de fato tem cirurgias que são muito grandes e o risco pode ser mais alto do que vale a pena correr pelo risco de complicações ou por cirurgias que às vezes não é possível fazer. Por exemplo, quando se tirou a região do ânus, não tem como fazer uma reconstrução porque não tem como ligar lá embaixo, a não ser que fizesse uma colostomia perineal, que é muito pior do que uma colostomia na barriga. Imagina ficar com fezes saindo lá embaixo sem ter nenhum controle. É muito mais difícil de cuidar e não dá para colocar uma bolsa. Então acaba que a ostomia no abdômen tem uma qualidade de vida melhor do que fazer uma ostomia perineal, que vai acabar revertendo para fazer abdominal de novo. Meu pai teve câncer e eu quero saber o que eu posso fazer para reduzir o risco. Gente, não tem um vídeo aqui no canal específico sobre isso. O que se pode fazer para reduzir o risco de câncer de intestino? Mas eu imagino que a maioria de vocês já sabem, é muito intuitivo. Tem que tentar cuidar do estresse, dormir bem, fazer atividade física, cuidar do peso, porque sobrepeso e obesidade aumentam o risco de câncer de intestino. E comer bem, gente. Comer bastante fibra, folha, evitar alimentos processados, ultraprocessados, fritura, embutidos, excesso de carne vermelha, especialmente aquela carne gordurosa. Não pode fumar, né, gente? Então vocês já sabem a maioria das coisas. Algumas outras a gente vai ajustando ali, um retoque fino, mas a maioria vocês já sabem. Então levar um estilo de vida saudável é a principal coisa que você pode fazer para reduzir o risco do câncer de intestino. E fazer seus exames em dia. Então colonoscopia, quem tem história familiar, no caso, pai, tem que começar aos 40 anos. Se tiver qualquer sintoma, começa até antes. Mas, gente, quando tem parente de primeiro grau, a gente tem que começar antes. Se você tem um parente que teve câncer de intestino, procura já atendimento, fica sabendo quando você deve começar esse rastreamento. Uma pergunta aqui, doutor, depois de evacuar, fica resíduos parados ali no reto? Gente, como eu falei lá no início, a ponta das fezes, né? Pode ficar assim. Tem gente que evacua e limpa totalmente o reto e tem gente que evacua e ainda fica resíduo ali dentro. No intestino como um todo, sempre vai ter alguma quantidade de fezes. Essas fezes podem estar no sigmoide, no cólon direito e pode ter um pouco no reto também. Não é normal a pessoa evacuar e sentir que não evacuou tudo e ficar uma grande quantidade de fezes lá. Isso pode ser um sinal de problemas lá na saída, conhecido como dissinergia pélvica, evacuação obstruída, evacuação incompleta. Aí, nesses casos, o ideal é a gente investigar e tratar para melhorar a qualidade de vida. Doctor, você sempre quis ser proctologista? Gente, eu tenho um vídeo aqui sobre a minha história também, né? Quando eu estava lá no início do canal, já fiz vídeo também falando como que foi a minha formação. Então, eu formei na UFMG, eu cresci na casa de médicos, né? Sempre quis ser médico, mas no final da faculdade que eu fui decidir qual especialidade seguir. Eu gosto muito da proctologia, uma área muito variada, que a gente tem muitas opções, tanto de tratamentos clínicos, cirúrgicos e até endoscópicos. E atualmente eu direcionei a minha carreira para fazer cirurgias minimamente invasivas para reduzir o sofrimento do paciente, tentar ter uma recuperação mais rápida e menos sofrida desses problemas que incomodam tanto. Fiz cirurgia de hemorroidas há 2 meses e ainda não cicatrizou. Então vamos lá. A recuperação da cirurgia de hemorroidas normalmente vai ser o seguinte: a primeira e a segunda semanas, em geral, vão ser um pouco mais sofridas, depende muito da técnica, mas é o período que incomoda mais. Daí para frente começa a reduzir a fase de dor e com 1 mês, assim, normalmente a pessoa já está ali com uma dor bem tolerável ou já sem dor, mas ainda não terminou a cicatrização. Daí para frente vem uma fase de evolução um pouco mais lenta, que a pessoa nota menos mudanças, mas já incomoda muito pouco. E aí com 2 meses, normalmente ali já está praticamente cicatrizado, mas ainda está em fase de cicatrização. Só que essa evolução é muito individual.
Tem gente que vai ter uma evolução mais lenta, tem gente que tem uma evolução mais rápida. Quando a evolução está atrasada, digamos assim, a gente chama de cicatrização retardada, mas isso não quer dizer que não vai fechar ou que o resultado vai ficar ruim. A gente tem que ter paciência, acompanhar, porque muitas vezes eu vejo uma pressa para recuperar ou até para indicar uma nova cirurgia. A gente tem que ter paciência porque em até 6 meses a grande maioria das cirurgias vai cicatrizar totalmente. Só que isso, como eu falei, é muito individual. Se passou do período esperado, está com muita dor, procura atendimento, siga com seu médico até que esteja cicatrizado. Isso aí, gente, foram muitas perguntas, não consegui responder todas, como eu falei, vou selecionar então no próximo vídeo, sexta-feira, as 10 melhores perguntas. Então manda sua pergunta lá. Se eu não conseguir responder agora, fica à vontade para mandar de novo. Como eu falei, eu vou anotar quem está mandando muitas perguntas e vou dar preferência para quem mandar mais. Então fiquem à vontade, comentem nos vídeos, curtam e compartilhem. Vamos lá, vamos para uma última pergunta bônus aqui. Após a relação sexual anal tá tendo sangramento, isso pode ser fissura? Gente, o coito pelo ânus pode traumatizar aquela região e gerar sangramento sim, mas normalmente isso não vai acontecer porque as pessoas vão usar lubrificante. Então o uso de lubrificação para esse tipo de prática é necessário. O ânus não produz uma lubrificação suficiente para ter uma relação sem usar lubrificantes e pode machucar mais a região. Depois que machucou uma vez, fica muito mais propenso a machucar de novo. E é por isso, gente, que se teve sangramento, tem que tirar um tempo, esperar isso cicatrizar totalmente antes de tentar ter uma nova relação. E se for ter relação depois, usar a lubrificação, vai dando feedback por parceiro, se sentir dor, se tiver sangramento, pare, porque se machucar mais, o risco é de fato desenvolver uma fissura que pode ser crônica e aí sim vai prejudicar muito a qualidade de vida e a possibilidade de novas relações depois. Vai precisar de um tratamento muitas vezes mais prolongado. E, gente, sangramento tem que sempre ser avaliado. Procura atendimento, pode ser que seja hemorroida, que o tratamento às vezes dá para ser feito no consultório, uma ligadura elástica e já resolve. Agora pode ser uma fissura que precise tratar para que não fique tendo isso de forma recorrente. Lembrando que se tem sangramento, isso quer dizer que tem ferida. Se tem ferida, é uma porta de entrada para infecções. Então, gente, sangramento é igual a avaliação. Mas primeira coisa, pare de ter relações e espere a região cicatrizar totalmente antes de voltar. Espero que o vídeo tenha ajudado, foram muitos comentários, tem muito mais para responder, então no próximo vídeo, sexta-feira, manda seu comentário. Um grande abraço e como vocês sabem, eu estou liberando de graça o curso Intestino Saudável, que é um curso que a gente vendia aqui no canal e agora estou disponibilizando gratuitamente para vocês toda semana um novo episódio. Um grande abraço, te vejo na próxima.